Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já esteve conosco e está de volta. Seja bem-vindo, Carlos Luz. Obrigado novamente por essa oportunidade de falar das coisas importantes da nossa economia espiritual. Numa das obras psicografadas por Chico Xavier, há a descrição de um médico que chega ao plano espiritual e ele diz que tinha um passaporte para regiões alcandoradas. Mas chegou lá, o pessoal riu dele, dizendo que aquele documento não valia nada. Ele ficou bravo. Ele quis até voltar à Terra e tomar satisfação com o pároco, para onde ele tinha feito uma doação substanciosa. Mas depois ele falou, não, coitado, aquele velhinho lá, ele falou, fez aquilo que ele sabia. Carlos, a gente se escandaliza com essa história de que na Idade Média o pessoal comprava o céu. Mas eu tenho visto pela internet aí, pessoas com certificados assinados em vermelho, supostamente com o sangue de Cristo, canetas vendidas como sendo abençoadas e a pessoa com a caneta ela passa no vestibular. Carlos, nós estamos tendo assim um retorno das indulgências da Idade Média? Sidney, essa questão é uma questão importante, né? A fragilidade das pessoas, quando o assunto é religião, ela é muito grande. As pessoas buscam a casa religiosa em momentos de perdas, em momentos em que elas estão se sentindo fragilizadas. E muitas pessoas aproveitam dessa situação. É interessante que Jesus, a gente vê a crítica de Jesus, era exatamente aos fariseus, que faziam mau uso da ideia da religião, né? Eles se colocavam numa posição de que falavam uma coisa e na hora de agir, agia de maneira diferente. Hipocrisia. Era hipocrisia, chamavam de sepulcros caiados. Expressão forte, né? Uma crítica muito forte que Jesus fez. Então nós devemos ter cuidado com esses lobos em pele de cordeiro, né? Então a questão da religião, ela é muito importante, mas a gente tem que procurar uma fonte de água limpa, porque se nós usarmos uma fonte de água contaminada, a situação piora em vez de melhorar. Carlos, eu moro perto de uma igreja e uma pessoa muito ativa nessa igreja estava passando em frente à minha casa e minha esposa ficou escandalizada porque ele estava tratando a esposa assim, com descaso, com certa agressividade. Encaixa-se nessa hipocrisia, isso é, perante o público em geral, nós somos muito bonzinhos, mas no particular, nós às vezes tratamos mal nossos filhos, nossos pais e nossa esposa? Sidney, você tocou num ponto importante, né? Aos olhos de Deus, que é nosso Pai de amor e de bondade, que espera que nós caminhemos pela vida estando hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje, em termos morais, ou seja, em incorporar em nosso agir, em nosso pensar, em nosso falar, das virtudes que o Evangelho destaca. Então é isso que Deus espera de nós. Agora, quando nós estamos num processo em que nós muito falamos e pouco agimos, nós poderíamos ser classificados como hipócritas, né? Deslustramos os conhecimentos doutrinários que adquirimos. Exatamente, e é uma situação que é complicada, porque é uma maneira que a espiritualidade tem de nos auxiliar, isso nós aprendemos desde crianças na evangelização, no catecismo, que é um anjinho bom falando, isso é bom, isso a partir da hora que a gente sabe o que é bom e faz o contrário, a gente está deixando o nosso guardião, o nosso guia, o nosso anjo da guarda, sem muito ter o que fazer. Se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, que remédio que a gente teria para evoluir? Essa fica a pergunta. Carlos,
quando surgiram as indulgências de Leão X, que foram contestadas por Lutero, ele acabou dando aos sacerdotes da época uma saída honrosa para as pessoas bem intencionadas. Ó, faça uma doação aí para um asilo, para uma instituição aí. Carlos, as indulgências surgiram dessa ganância aí em torno do dinheiro? Ah, com certeza, nesse. A questão começou mesmo lá pelo século III, por aí, quando o poder temporal se ligou ao poder da igreja. Até ali a igreja ela cuidava dos valores ensinados por Jesus, prática do bem, do amor, da caridade, do perdão. Mas aí eles se misturaram com os... Misturado com os interesses do... O papado se uniu aos reis, garantindo aos reis o poder que eles tinham era um poder que vinha de Deus. E vice-versa. E os reis garantindo ao papado o poder de militar e etc. Então esse convênio aí é que saiu da prioridade de vida eterna e passou para as prioridades das riquezas materiais. E ao longo da Idade Média isso foi desenvolvendo até chegar aí por volta de 1200, né, quando Inocêncio III ele institucionalizou, né, o dogma da ressurreição da carne, né, fazendo com que a ideia da reencarnação fosse varrida do pensamento cristão. Quer dizer, então, e esse assunto para o próximo bloco, que a igreja já admitiu no passado a reencarnação? Não saia daí. No instantinho, Carlos vai esclarecer essa questão para nós. Quer dizer que os irmãos católicos, no passado, eram reencarnacionistas? Voltaremos já já com a resposta a essa pergunta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje com Carlos Luz. Nós estamos falando aqui sobre indulgências, sobre céu, inferno. Carlos, as pessoas de boa fé começaram a querer contribuir com orfanatos, asilos, para poder vamos dizer assim, compensar os pecados cometidos. Parece que daí surgiu também a indulgência, porque era tanto dinheiro que o olho cresceu, né? E aí as pessoas passaram a institucionalizar a limpeza dos pecados através das contribuições. Carlos, qual que é a alternativa que o Espiritismo apresenta para essa questão? Eu pequei, errei, estou arrependido, e agora, o que eu faço? Dá para dividir esse encargo aí em suaves encarnações ou não? Com certeza, viu, Sidney? Essa metáfora foi muito boa. Né? Nós podemos pagar, então, as nossas dívidas kármicas em suaves prestações multianuais, cada uma delas uma encarnação. Às vezes não são muito suaves, né? Esses suaves, entre aspas, aí. Obviamente que o objetivo, né, da nossa evolução é chegarmos, nos purificarmos, né, nos
sintonizarmos com as leis divinas de amor e de bondade, a ponto de sermos permeados por ela. A partir da hora que nós deixamos de lado o homem velho, que é aquele que predomina, então, a nossa experiência de ferocidade que nós tivemos no mundo animal, nós substituirmos esse comportamento nosso pelo comportamento do homem novo, que é aquele que ama o próximo, aquele que perdoa os que ofendem. Então, no momento que nós incorporarmos isso, nós estamos em sintonia, então, com os seres evoluídos da criação. E aí, nós adquirimos o status de copartícipes da criação, em termos de podermos influenciar na criação, contribuindo então com bondade, com amor, em nome de Deus, literalmente. Bem, você disse então que a saída aí é você tentar se comportar bem nesta vida com o tempo que nos resta e, como não vai dar para pagar tudo de uma vez, voltarmos várias vezes em outras vidas, é isso? Exatamente, e é interessante que a contabilidade é feita no sentido que nós vamos incorporando bondade ao ser que somos. E quanto mais bondade nós incorporamos, quanto mais nós nos doamos em servir o próximo, mais essa nossa dívida kármica se extingue. Quer dizer que quando morremos, além de não perder a cultura que adquirimos sob o aspecto intelectual, nós não perdemos também as coisas boas que fizemos? Ah, de maneira nenhuma. E isso aí estará em nosso favor. E o que é interessante é que se nós, para nós aprendermos esses valores novos, nós passamos muitas vezes por situações de dificuldades. Essas dificuldades, essas situações de provações, são essenciais para que nós possamos refletir e aprender. A opção seria, pela via do raciocínio, do entendimento, do estudo, nós nos modificarmos e nos tornarmos cada vez mais seres próximos aos seres angelicais. Isso com várias vidas? Várias encarnações, incorporando em cada uma delas qualidades. E aí, então, quanto mais nós fizermos isso, a necessidade de passarmos por dificuldades, por dores, por problemas existenciais que nos têm o potencial de trazer para nós grandes sofrimentos, eles vão diminuindo cada vez mais. Quer dizer que é uma maneira de ver o sofrimento como sendo, vamos dizer assim, uma maneira de purgar as nossas culpas? Ah, exatamente. Essa é a ideia, por exemplo, quando a gente fala em culpa, os psicólogos falam, opa, peraí, isso aí é o que a religião usa como meio de vida, como meio de arrecadação, né, entre elas o medo do inferno. Mas nesse sentido, a gente, em termos espíritas, melhor seria falar pelas nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Somos responsáveis pelas sementes que plantamos. E aquilo que plantamos, nós vamos colher no futuro, obrigatoriamente. Você está falando em várias vidas. O Evangelho fala sobre isso? O Evangelho tem, em alguma parte, algum evangelista falou em reencarnação? Ah, com certeza. O próprio Jesus, ele nos disse, então, que, conversando com Nicodemos, que era um doutor da lei, era uma pessoa de alto nível dentro do judaísmo. Muito conhecimento. De muito conhecimento, que era preciso nascer de novo. Ele falava literalmente, e obviamente tem um sentido também não literal. Devemos sempre nos renovar. Mas quando Jesus falou, ele falou literalmente. E aí o Nicodemos disse que não entendia aquilo. E Jesus o repreendeu dizendo, puxa, mas isso é uma lei natural, isso é uma coisa natural, você não está entendendo as coisas daqui da terra, como que você vai querer entender as coisas, né, do céu, do mundo espiritual? Nesse caso, Carlos, podemos dizer que no começo da igreja, com base em várias passagens de Jesus, os sacerdotes eram reencarnacionistas? Ah, com certeza. Inclusive, quando a gente já se referiu aqui no programa, a Inocêncio III,
Ele que teve a grandiosidade de valorizar Francisco de Assis, né, foi um espírito que reencarnou para trazer o cristianismo para os trilhos, né, de Jesus, né, do que Jesus ensinou. E então ele teve essa grandiosidade de permitir a ordem franciscana, assim como a ordem dominicana, mas ele também fez com que as cruzadas, entre elas a cruzada albigenense, né, que foram contra os cátaros eram cristãos que acreditavam na reencarnação e viviam os valores do espiritismo naquele tempo na igreja. Lá no sul da França. Lá no sul da França, na região do Languedoc. Essa região, então, era uma região grande e que tinha, então, esses cátaros. E o evangelho praticado por ele, os ensinamentos, falavam abertamente a reencarnação, comunicação com o mundo espiritual. E aí, então, o Inocêncio III, querendo homogeneizar e tirar essa ideia da reencarnação, porque não era interesse da igreja a ideia da reencarnação. Por que não? Porque tiravam a ideia do inferno como pena eterna. O inferno como pena eterna era uma grande força para reter as pessoas presas pelo medo naquela igreja. Era uma medieval. fonte de renda? E principalmente sendo uma fonte de renda. Quer dizer então que a igreja já foi reencarnacionista e deixou de ser por interesses das indulgências que trouxeram muitos valores para os cofres? Exatamente. Então deixa as penas eternas aí, vamos deixar de falar em reencarnação, né? Porque reencarnação fala que tira a responsabilidade da igreja e passa para a própria pessoa. Você é responsável por você se melhorar, agregar em si valores morais e espirituais. E por outro lado, o dogma da ressurreição da carne, que foi instituído por ele no concílio de Latrão, na igreja de Latrão, ele institucionou, colocou esse dogma exatamente para fazer com que as pessoas limpassem essa ideia de reencarnação. E mandou o Montfort, né, ir lá acabar com os cátaros. Inclusive conta a história, né, isso aí não tem comprovação assim por fatos, né, mas é bem provável que possa ter acontecido, que eles falaram assim, mas os cátaros, como é que a gente vai separar os que são nossos dos que não são nossos? Matem todos. Passe todo a fio do espada, que Deus recolherá os deles, saberá reconhecer. No próximo bloco eu quero que Carlos nos conte a história de Teodora. Não saia daí, no instantinho voltaremos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, com Carlos Luz falando a respeito da reencarnação
e também das penas eternas. Carlos, consta para nós que até uma certa data a reencarnação era voz corrente, tanto na época de Jesus, como até uma certa data aí em que o cristianismo se tornou uma religião oficial do Império Romano. Não sei se é boato, se é verdade ou não, mas dizem que nesse concílio em que foi abolida a ideia da reencarnação, teria ocorrido a influência de uma senhora, que inclusive era cortesã, era filha de um criador de ursos, Teodora, e falavam para ela, olha, pelos seus desmandos aí, na próxima encarnação, você vem como cortesã de novo, porque ela havia se tornado rainha. Eu não, eu quero continuar como rainha. Não, segundo a reencarnação, você vai reencarnar como uma dessas pessoas aí que você acabou. Ela continuou, cometeu vários crimes, matou muitas mulheres, principalmente aquelas que diziam que ela ia voltar numa outra vida novamente como cortesã. Carlos, Teodora teve alguma influência na abolição da ideia da reencarnação ou isso aí é folclore? Essa questão tem muito de folclore, inclusive não tem assim, registro histórico sobre essas situações assim. Mas a ideia da reencarnação, ela permeou o cristianismo até a Idade Média, até no tempo de Constantino, aliás, de Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, que institucionalizou o dogma da ressurreição da carne. Então, a partir dali é que parou de falar em reencarnação. Mas até então, entre o ano 300 até o ano 1100, 1200, até o fim dos cátaros, então existiam grupos, né, dentro do cristianismo que admitiam a reencarnação de maneira natural. Há inclusive teólogos famosos, né, como Orígenes, o próprio Santo Agostinho, Sim. Eram reencarnacionistas? Exatamente, eles admitiam a pré-existência do ser antes de encarnar, né? Essa ideia veio inclusive de Platão, né, foi trazida por Platão quando ele fez o mito de Er, que era um soldado que tinha passado por uma luta e na batalha ele estava entre os cadáveres e ele foi transportado ao inferno, né, aos subterrâneos, e lá eles tinham que beber a água do rio do Létis, que era a água do esquecimento. E ele não bebeu essa água e voltou à vida e relatou o que acontecia lá, né? Aliás, então, o que acontece até hoje em algumas obras que crianças até dos 4 aos 6 anos de idade recordam-se rapidamente de vidas anteriores. Exatamente. E depois que passa essa fase 6, 7 anos, esquece de novo. Esquecendo. Então a reencarnação vai se solidificando, aquela personalidade anterior, que é a nomenclatura que a gente usa, ela vai se apagando e prevalece então a atual. Teodora influenciou a quebra desse dogma da reencarnação? Então, e aí ela foi uma força grande no sentido de diminuir a ideia da reencarnação, né, dentro do modelo da igreja, né? Mas ela permeou tanto que os cátaros, né, em 1100, por aí, eles eram de uma quantidade grande e eram reencarnacionistas mesmos, eram cristãos. Naquela época, Constantino foi o imperador que tentou implantar o cristianismo como ideia geral do Império Romano, foi isso? Exato, porque a questão do Império Romano ele andava já enfraquecido e a religião é um elemento de ligação forte, né, para unificar um povo. Então ele teve que fazer algumas concessões também para que houvesse
É assim, todos aceitassem o cristianismo? Exatamente. E é interessante que esse convênio, então, entre Constantino e o papado, e depois foi se solidificando com os imperadores futuros ali, e até se transformar realmente na religião oficial do Império Romano, né, o império que perseguia os cristãos passou a adotar o cristianismo. Mas o cristianismo é a moda, né, um cristianismo que ele queria que unificasse o império e trouxe então todos os dogmas, rituais pagãos, os dogmas, os templos pagãos, o dia que era comemorado, o dia de descanso, era o sábado, passou a ser no domingo, que é o dia do Deus Sol, que era o Deus mais popular entre os pagãos lá, na época, né? Os paramentos, os rituais. Bem, nós estamos chegando ao final do programa. Em breves palavras, diga para nós como que a doutrina espírita encara hoje os pecados. Não dá para comprar um certificado. O que se tem que fazer então, Carlos? A partir da hora que a pessoa toma consciência de que ela tem agido de maneira inadequada no passado, a maneira que ela tem é, a partir desse momento, ela fazer o bem. E o bem compensa o mal? E o bem compensar uma contabilidade de que o bem que eu faço compensa o mal que eu faço. Mas isso feito de maneira de coração, de sentimento, não simplesmente dando dinheiro, aí não. Mas fazendo as ações no bem, com a consciência de que está fazendo bem. Quer dizer que mesmo as pessoas que estavam assim programadas para sofrer muito, se passam sinceramente a perdoar, fazer o bem, trabalhar em favor do próximo, tem, vamos dizer assim, parte das suas penas comutadas? Sim, conta-se até a história de alguém que era senhor de escravos e que empurrou um escravo numa moenda de cana e o escravo perdeu os braços. Saturnino Pereira. Exatamente. Hilário Silva que nos traz a história, mas depois ele se tornou uma pessoa boa e não teve que perder os braços porque ele compensou o mal que havia feito com o bem. Exato. E aí perdeu só o quê? Um dedo. Tá certo. Então aí foi um abatimento nessa conta kármica dele, nessa contabilidade. Ficamos com a lição que o Carlos está nos trazendo aí. Vamos fazer o bem, levar a sério a nossa religião, seja ela qual for, porque as dores, os pecados que cometemos poderão ser diminuídos. Muito obrigado, Carlos. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar.